Bíblia de vocês em João, capítulo 14, versículo 27. Farei a leitura, gostaria que a igreja pudesse me acompanhar. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Convido o pastor Jairo para pregar com o tema preocupações inúteis nessa manhã. Tenha um bom proveito. Muito bem, o povo dinamarquês, segundo alguns estudiosos, é considerado o povo mais feliz do mundo. Em termos de índice de felicidade, ocupa o primeiro lugar, Dinamarca. O grau de integridade dos políticos também gira em torno de 96%, ocupando o primeiro lugar, muito diferente dos alguns políticos que nós conhecemos. É um país de bem-estar social, investe de maneira considerável na educação, na saúde e assim por diante. Deve ser um lugar muito bom para se viver. Um país lindo, um país feliz. O povo acorda de manhã sorrindo, sem preocupações, sem aflições, sem ansiedades. Será que é a realidade deles? Eu acho que não. Nós sabemos que entre 34 países que fazem parte da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, em outras palavras, povos mais desenvolvidos, países mais desenvolvidos, em termos de índice de suicídio, a Coreia do Sul ocupa o primeiro lugar. E Dinamarca, como é o país mais feliz do mundo, deveria ocupar o último lugar, 34º, o que não é verdade. Dinamarca ocupa 23º lugar. Uma prova concreta que reflete essa realidade do povo dinamarquês, você verifica quando visita a capital do país, Copenhague. Por favor, o primeiro slide. Quando você visitar o prédio do Congresso Nacional dinamarquês, bem na entrada, por favor, próximo slide, você encontra 4 estatuetas. Geralmente, quando se trata de um prédio do governo, eles colocam estátuas de, que representam o governo, a majestade, a grandeza do povo, tal. Geralmente tem a imagem de um leão, uma águia e assim por diante. Mas o que eu encontrei na fachada do prédio eram 4 estatuetas de pessoas, homens. Vamos ver mais de perto, em detalhes. Preste atenção no semblante, na expressão facial dessas estátuas. Um parece que está com dor de dente, gemendo de dor. Outro parece que está com otite, mão tapando um dos ouvidos. Outro está com dor de cabeça, para valer, cheio de preocupações e dores e agonias. E outro homem parece que está com dor de barriga, também é uma expressão de sofrimento e agonia. Segundo os que entendem, o guia turístico, essas 4 estátuas representam o tamanho do sofrimento e agonia do povo dinamarquês. Que isso sirva de lembrete para que os políticos se preocupem em resolver e amenizar o sofrimento e a agonia do povo. O versículo que nós lemos hoje diz claramente para nós, para não nos preocuparmos, para que nós não tenhamos medo. Porque por mais que você se sinta feliz, por mais que um povo se considera feliz, nunca é totalmente livre de preocupações, aflições, ansiedades e assim por diante. E eu pergunto, por que nós ficamos tão preocupados? De que nós ficamos preocupados? Geralmente o motivo, a causa de nossas preocupações é a incerteza, a insegurança, do dia de amanhã, insegurança a respeito do futuro, o que vai acontecer e assim por diante. Mas uma outra causa das nossas preocupações é o medo de você perder o que você considera seu.
Isso é meu, né? Eu que conquistei. E você tem medo de perder aquilo que você considera seu, aquela que você considera sua. Seus pertences, a sua propriedade, seus homens e assim por diante. A minha vida, a minha saúde, a minha propriedade, meu patrimônio, a minha posição, meu status, a minha honra, privilégios, regalias que estou usufruindo e assim por diante. Puxa, me suei tanto para conquistar o que eu tenho hoje nas minhas mãos. Me esforcei tanto para chegar até onde eu cheguei hoje. Nós estamos tremendo de medo de perder o que nós achamos que é nosso, o que nós achamos que pertence a nós. Portanto, eu digo desde já, a maneira sábia de nós ficarmos livres das preocupações é partir a partir de uma profissão, a partir da confissão de que nada é nosso, nada pertence a nós. Por que nós ficamos preocupados? Porque nós temos medo de perder. Pela boca nós louvamos a Deus, dizendo que até nossa vida pertence ao Senhor. Pela boca nós oramos a Deus, de que tudo pertence a Deus, tudo é dele, que nós somos apenas mordomos dos recursos que Ele põe em nossas mãos. Mas no fundo do nosso cérebro, no fundo do nosso coração, nós continuamos declarando: não, tudo é meu mérito, é minha façanha, eu que conquistei. Vocês não sabem quão eu tive que sofrer para conseguir comprar esta casa onde eu moro. Vocês não sabem quão eu tive que lutar para conseguir comprar esta loja, esse prédio. Vocês não sabem quão eu tive que passar muitas noites sem dormir para conseguir ocupar este cargo que hoje eu ocupo. Pela boca a gente diz, é pela graça do Senhor, mas no fundo do nosso coração, não, porque eu merecia, porque eu lutei. Em últimas palavras, a gente não quer abrir mão de nada que nós pensamos que é nosso. É a cobiça. A cobiça não é apenas querer mais, não ficar satisfeito com o que tem. A cobiça também é não abrir mão daquilo que você já tem, pensando que é tudo seu. Deus nos deu e às vezes Ele nos exige de volta, porque Ele quer utilizar esses recursos para outros fins, mas nós não queremos aceitar isso. Uma vez que entrou na minha vida, uma vez que entrou nas minhas mãos, não, eu não vou largar, eu não vou abrir a mão. Uma vez um jovem rico procurou Jesus e ele se gabou, digamos assim, da sua justiça. Olha, eu fui fiel à palavra do Senhor, eu cumpri 10 mandamentos, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Aí o que Jesus falou para esse jovem? Nós sabemos muito bem. Olha, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer ao jovem é o seguinte: aquilo que você defende como sendo seu, aquilo que você defende como pertencendo a você, na verdade, vem de Deus. Você precisa aceitar esse fato. Era justamente isso que Jesus quis falar para o jovem. Mas nós sabemos muito bem que o jovem reagiu de maneira totalmente fora da expectativa do Senhor. Ele disse o seguinte:
Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, preocupado, aflito, porque tinha muitas riquezas. Muita gente fica triste e preocupada porque não tem bens. Outros ficam preocupados e aflitos porque tem demais e não quer perder. Irmãos, eu digo que desde o começo nós não tivemos nada. E quando nós chegarmos ao fim de nossas vidas, também nós não teremos nada. Porque nós viemos de mãos vazias e de mãos vazias nós vamos voltar. Foi assim que Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, nos declara: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Olha, nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Não somente a Bíblia, mas outras filosofias e religiões também falam a mesma coisa. Nada trouxemos a este mundo, e dele nada nós podemos levar. Quando Deus nos chama, não há tempo de você fazer malas. Mesmo que tivesse, não teria chances de levar nada para o céu. A única maneira de você enviar alguma coisa para o reino de Deus é você mandar para lá, remeter para lá, aí, quando ainda está em vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você manda suas boas obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você manda para o céu sua obediência à palavra do Senhor. Destinatário, Jesus Cristo. Remetente, Jairo. E você vai mandando. É a única maneira de você transferir alguma coisa que pertence aqui ao céu. Nós temos esse envelope de oferta, Você facilmente poderá adquirir um aí na entrada. Você sabe qual o versículo impresso desse envelope? Dê uma olhadinha na saída, viu? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14. É a confissão do rei Davi, quando o povo deu suas contribuições para que o filho do rei Davi, o Salomão, pudesse mais tarde construir o templo do Senhor. E ele confessa da seguinte forma diante do povo: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Será que esta é a sua confissão? Tudo vem do Senhor, e nós apenas damos o que vem das suas mãos, meu Senhor. E primeira carta a Timóteo, capítulo 6, continua: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Irmão, você tem o que comer? Claro que tem. Você tem com o que se vestir? Claro que tem. Só que muitos não ficam satisfeitos com isso. Querem se tornar ricos. Querem acumular, querem encher seus celeiros com cereais, com riquezas. Na verdade, quer se mostrar, para os outros que eu tenho mais do que você. Eu sou mais competente do que você. Eu sou mais capaz do que você. Satisfação do ego, puramente ego. Mas a Bíblia continua dizendo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Muitos sofrimentos. Mesmo entre nós cristãos, professos, há aqueles que buscam riquezas. Tem aquelas pessoas que querem se tornar ricas e caem em tentações.
caem em armadilhas, se desviam da fé, se afastam da igreja. A desculpa, a pretexto é sempre eu mesmo. Estou muito ocupado. Venha ao domingo, venha se juntar ao culto de adoração a Deus. Não, é que eu estou muito ocupado, estou viajando. Tenho negócios a fazer, a resolver. Sempre a mesma desculpa. Dinheiro, você pode ter hoje, mas amanhã não. Fama, hoje você a tem, mas amanhã você pode perdê-la. Saúde, hoje você é forte, mas amanhã você pode adoecer. Dinheiro, fama, saúde são coisas passageiras, efêmeras. Você pode tê-las hoje, mas amanhã elas podem escapar das suas mãos. Mas a paz do Senhor, como o texto que nós lemos hoje, a paz que Deus quer nos dar é a paz do Senhor. E como é essa paz do Senhor? É a paz eterna. Não depende das circunstâncias, não depende de fatores externos. É paz eterna, fiel. Como é essa paz do Senhor que Ele tanto quer nos dar? Olha, irmãos, você pode ficar um pouco decepcionado com essa paz do Senhor, porque não é exatamente o que a gente quer. Porque quando a gente se fala em paz, nós pensamos ausência de guerra, ausência de conflitos, sem sofrer nenhuma ameaça à vida. Não tem medo, não tem preocupação, tudo que você faça, você é bem sucedido, portanto, você não tem aflições. Viver num lugar como esse, numa cidade onde não haja conflitos, guerras, viver uma era de total ausência de brigas e contendas. Essa é a paz que nós tanto almejamos, desejamos. Será que a paz do Senhor, que Ele tanto quer nos dar, é justamente esse tipo de paz? Eu acho que não. Nós podemos verificar que a paz a qual Deus tanto preconiza é uma paz um pouco diferente, que não depende das circunstâncias, porque a vida dele fala a respeito disso. É a prova concreta disso. A começar, Jesus, ele era pobre. Ele tinha uma origem muito humilde. Galileia é considerado como se fosse o nordeste do Brasil. O meio de locomoção mais comum naquela época era cavalo. Nem cavalo ele tinha. Antes de ser crucificado, ele deu aquela entrada triunfal e discípulos conseguiram arrumar um animalzinho para ele, mas não era aquele cavalo, era um jumento. E a Bíblia diz que era um jumentinho. Montado num jumentinho, Jesus foi entrando. Não sei se eu poderia chamar essa entrada de entrada triunfal. Meio medíocre. Ele sofreu humilhações, foi injustiçado e acabou morrendo na cruz. Morreu jovem. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de paz é essa? Eu não chamaria isso de paz. A paz que você e eu queremos não é esse tipo de paz. A paz que o mundo nos dá, como eu falei, depende das circunstâncias e situações. É a paz que o dinheiro nos dá, a paz que a saúde nos dá, a paz que a popularidade nos dá. Na verdade, não é nem paz, na verdade é o conforto. Às vezes é sensação de bem-estar. Mas a paz que o Senhor nos dá não depende das circunstâncias, não depende de fatores externos. É uma paz que vem do bom relacionamento que se mantém com Deus Pai. Enquanto a paz que o mundo nos dá
depende de circunstâncias, portanto são efêmeras, porque circunstâncias variam constantemente, não são constantes, não são eternas. A paz que Jesus nos dá não é uma paz que depende das circunstâncias, mas é uma paz que depende do relacionamento com o Pai, Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai. E essa paz que Deus nos dá é eterna, porque Deus é eterno. E o amor que Deus tem para conosco é eterno. Lucas capítulo 12 diz o seguinte: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Palavra do Senhor. Não se preocupem com o que comer e beber. Jesus assume o compromisso de prover tudo isso. Ele assume a responsabilidade de fornecer tudo que é necessário para a nossa vida. João 14 diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, portanto creiam também em mim. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus está apelando a vocês, irmãos, por favor, creiam em mim, confiem em mim, não se preocupe com o que comer, com o que se vestir, creia em mim. Irmão, preocupação é pecado ou não é pecado? É pecado. Sabe por quê? Porque Deus fala para não se preocupar. No entanto, se nós preocuparmos com isto, com aquilo, nós estamos indo contra a vontade do Senhor. Portanto, quando você se preocupa, você está pecando. Mas existe tipo de preocupação que não é pecado. Eu quero deixar bem claro isso. Nós vamos procurar na Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia, livro, ou sei lá, ou digital. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, menciona 2 tipos de preocupações, ou 2 tipos de tristezas. Eu quero deixar bem claro que nem toda a preocupação é pecado, mas vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, substitua a palavra tristeza por preocupação, porque assim algumas versões traduzem. A preocupação segundo Deus, e existe preocupação segundo o mundo. Existem 2 tipos de preocupações, irmãos. A preocupação segundo Deus e a preocupação segundo o mundo. E eu pergunto, qual é a diferença entre esses 2 tipos de preocupações? Preocupação segundo Deus, em simples palavras, é quando você se preocupa com a honra, com a glória de Deus. E a preocupação segundo o mundo é quando você busca coisas do mundo, busca a sua própria honra. Quando você busca a honra de Deus, você está se preocupando segundo Deus. Mas quando você busca a sua própria vanglória, você está se preocupando segundo o mundo. Puxa, eu preciso mudar, minha vida não pode ser assim. Em vez de render glória a Deus, estou ofuscando a glória de Deus. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Esse tipo de preocupação é recomendável, é sagrada, não é pecado. De que maneira eu poderia glorificar o nome de Deus? Isso é uma preocupação muito salutar, recomendável. Mas aquele tipo de preocupação, que é justamente, o que eu vou comer? Com que eu vou me vestir? O que eu posso fazer para mostrar que eu sou melhor do que os outros? O que eu posso fazer para me tornar rico? E ser dono e não empregado. Tipo manda-chuva. O que eu posso fazer? Esse tipo
tipo de preocupação é preocupação segundo o mundo e é pecado. Irmãos, preocupação é pecado porque você está indo contra o mandamento de Deus, contra a vontade de Deus. Mas nós temos o hábito de, como é que eu diria? De pensar que preocupação não é pecado. Preocupação é apenas uma manifestação de um desequilíbrio, sei lá, emocional, é psíquico, é um dos sintomas, não sei que tal enfermidade, não sei o quê. E a gente nunca considera preocupação por pecado. Mas do ponto de vista de Deus, do Senhor, quando você se preocupa com essas coisas do mundo, ele fica extremamente chateado. Porque você vive dizendo que eu confio no Senhor, o Senhor é tudo para mim, no entanto você continua se preocupando com coisas do mundo, com o que se vestir, com o que comer. Se você confia em mim, como você confessa, por que você está tão ansioso? Por que você está tão magoado? Por que você está tão triste? Por que você está tão ansioso e preocupado? É igual quando alguém entra no meu carro. Eu estou na condução, dirigindo o meu carro, pede uma carona e deixo ele entrar. Ele senta ao meu lado, aperta o cinto de segurança. No entanto, ele continua segurando aquela maçaneta de segurança, né, embutida no pátio interno do carro, né, assim, né? E toda vez que eu piso no freio, ai, caramba! Se ele entrou dentro do meu carro, ele devia confiar na minha maneira de dirigir o carro, de conduzir. Eu vou levá-lo tranquilamente. Aprecie a música do carro. Vamos bater um papo gostoso. Mas ficar lá todo tenso, preocupado, ansioso. Então, para que ele entrou no meu carro? Caramba, vai tomar um táxi ou vai andando. É o mesmo sentimento que Jesus está experimentando nesses dias. Você entrou no carro dele, ele está na condução e você não confia nele toda hora. Ai. Com razão ele está chateado conosco. A melhor coisa que nós podemos fazer é realmente não nos preocuparmos segundo o mundo. A melhor coisa a fazer é a gente não cometer pecado, mas não somos fracos, não? E nós continuamos pecando hoje, e amanhã nós vamos continuar pecando de novo, nós vamos ficar de novo preocupados, ansiosos e assim por diante. Então, quando nós estivermos realmente preocupados, caímos novamente nessa armadilha e nessa cilada, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, independentemente que você seja homem de fé ou não, em primeiro lugar, você precisa aceitar o fato de que as preocupações deste mundo são preocupações inúteis, são em vão. Não precisa ser crente para entender isso e aceitar esse fato. Nós sabemos que um sábio falou, deu uma estatística, né, que nós já sabemos, faz parte do nosso conhecimento, mas eu quero repetir para nos lembrarmos, mais uma vez, né, dessa grande verdade. Ele falou que 40% das nossas preocupações são referentes às coisas que nunca vão acontecer na vida. 40% das nossas preocupações são sobre coisas que nunca vão acontecer na vida. Ai, a Lua e o planeta Terra vão se chocar e vai explodir tudo. Não vai acontecer, irmão. A chance disso acontecer é 0,000 não sei. 30% das nossas preocupações é sobre coisas que já aconteceram no passado. Já aconteceu no passado. Não adianta você ficar ansioso e preocupado. Você não vai conseguir modificar nada. Do jeito que está a alta do dólar, você devia ter comprado dólar no ano passado, irmão. Você não comprou. Mas não adianta ficar preocupado. Já passou, águas passadas. 22% das preocupações sobre
coisas insignificantes. Pode acontecer e não vai afetar em nada. E 4% das nossas preocupações são coisas que, com ou sem, certamente vão acontecer. Então não vale a pena nos preocupar. Vai acontecer mesmo. E apenas 4% nós temos algum tipo de poder e controle para mudar. Portanto, irmãos, somando tudo isso, 96% das nossas preocupações são inúteis. Você está se preocupando à toa. É uma atitude muito insensata, ficar se preocupando. Agora, para você ficar livre dessas preocupações inúteis, não existe outra saída. A única saída é você voltar à palavra do Senhor, a Bíblia. Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em vez de ficar ansiosos, em vez de ficar preocupados, aflitos, apreensivos, busque Deus em oração e em súplica, e se possível, com ação de graças. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 107. Por favor, 107, Salmos, capítulo 107. Salmistas eram homens de fé, senão seus salmos não estariam registrados na Bíblia, né? No entanto, até esses salmistas, que eram homens de fé, ficavam preocupados com as coisas da vida. E Salmos capítulo 7 nos mostra como é que nós podemos nos livrar dessas preocupações. Então eu gostaria que você, porque o capítulo é muito grande, né? Eu gostaria que você lesse versículo 6, por favor. Vamos lá? Todo mundo junto? Na sua chamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Tá? Então, eles estavam na aflição. E o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, buscaram o Senhor, oraram ao Senhor, e o Senhor os livrou do sofrimento, da tribulação em que eles se encontravam. Agora, esta mesma frase também se encontra no versículo 13, dá uma olhadinha, versículo 13. Não é idêntica a frase? Agora vai para o versículo 19. É a mesma frase. E agora vai para o versículo 28. Não pode bobear, irmão, tem que ser rápido. Tá, repito. Versículo 6, 13, 19, 28. Irmão, na Bíblia, quando alguma coisa se repete, não 2, não 3, mas até 4 vezes, isso tem que, né? Ter ser alguma coisa importante, né? No mesmo salmo, a mesma frase, a mesma verdade se repete 4 vezes, irmão. O que o salmista quis dizer com isso? Ele queria declarar, ele queria mostrar, ele queria transmitir ao seu povo tão amado e querido, que quando estiverem preocupados, clamem ao Senhor, e Ele vos livrará da aflição, da tribulação, do sofrimento e da agonia. Era isso que o salmista queria transmitir ao seu povo, e a mesma mensagem que Jesus está transmitindo para vocês através da minha pessoa. O apóstolo Paulo tomou posse dessa grande verdade, e assim ele confessou: tendo muito ou tendo pouco, estando eu lá em cima ou embaixo, eu aprendi ser satisfeito. Eu aprendi como me sentir satisfeito.
De vez em quando eu vou a restaurante tipo buffet. Aí quando eu chego lá, eu vejo uma variedade incrível de pratos diferentes, né? Muito banchan, né? Eu nunca cheguei a contar um por um, mas tem uns 40, 50 tipos diferentes, né? de pratos, né? E pelo que eu analisei e observei até dia de hoje, nenhum cliente que vá para um restaurante tipo buffet coma apenas um tipo único de prato, desde o começo até o fim. Geralmente, eles vão pegando, no mínimo, 8, 9 tipos diferentes. O pastor Davi pega uns 20 aí. Tal. Come o primeiro prato, segundo prato, terceiro, quarto e olha lá. Ninguém vai para o restaurante buffet para comer apenas um único tipo de prato. Em contrapartida, você está sozinho em casa, domingo, todo mundo saiu, você sozinho, não está à vontade de fazer nada, de cozinhar, nada. E aí você o que faz? Pega uma porção de arroz, água, bulmaró, tá? Aí pega o quê? Myoruti, né? Às vezes é chongakimchi, né? Aí apenas um tipo de banchan, você come e fica plenamente satisfeito, tão satisfeito quanto você foi comer no restaurante buffet. Irmão, quem tem fome e sede da justiça fica satisfeito, tanto com muito quanto com pouco. Se Deus te abençoa com tantos pratos, irmão, aproveite. Mas tem vezes que Deus só dá um prato para você, mas também aproveite. Quem tem sede e fome de Deus será satisfeito. Aprendeu a se satisfazer com muito e também com pouco. Irmão, eu sei que a situação financeira não está muito boa. Parece que dólar vai subir mais ainda. Desemprego. E você tem medo de perder o que você conseguiu acumular até o dia de hoje. Você está vendo que nem grãos de areia escapando entre os seus dedos. Olha, estou perdendo. Escapando de mim. E você tem medo. E fica preocupado com isso. Irmãos, aprenda com o apóstolo Paulo. Ser contente e satisfeito, tanto com muito quanto com pouco. A paz do Senhor, que Ele tanto quer nos dar, essa paz é grande, muito maior do que qualquer lago existente aqui na terra. Uma vez um mestre chamou seu discípulo para trazer um copo d'água, e ele trouxe. E o mestre pegou um punhado de sal e jogou esse sal dentro do copo d'água e pediu que o discípulo o bebesse. E ele bebeu. O mestre perguntou para ele: e aí, que sabor tem? Nossa, mestre, isso aí está muito amargo. Porque quando é muito salgado, a gente sente gosto amargo, né? Está muito amargo. Aí o mestre agora diz o seguinte: vá para o lago. Aí o mestre pegou a mesma quantidade, o mesmo punhado de sal e jogou esse sal no lago. E pediu que o discípulo bebesse a água do lago. E ele bebeu. E o mestre perguntou para o discípulo: e aí, que sabor tem? É amargo? É muito salgado? Ele falou: não, mestre, é muito fresco, é muito gostoso. Aí o mestre deu a moral para ele, né? A lição de moral para ele. Os sofrimentos deste mundo é como se fosse esse punhado de sal. E o grau de sofrimento depende muito do tamanho do recipiente que contém água. A quantidade de sofrimento é a mesma. Mas se o seu coração for grande, que nem lago, sofrimentos se tornam muito mais toleráveis. Isso é verdade, né, irmão?
a paz que Jesus, o Senhor, quer dar para você é grande, é larga, é profunda, consegue assimilar, consegue acomodar tudo, consegue digerir tudo. É essa paz do Senhor que Ele quer nos dar. Basta você dizer amém, Senhor, obrigado, e recebê-la. Irmãos, eu quero finalizar a palavra dessa manhã, citando mais uma reflexão que eu tive durante essa viagem que eu fiz pela Europa. Quando eu visitei a capital da Noruega, Oslo, eu visitei um museu, chamado Museu do Navio de Viking, Viking. Por favor, mostre o slide. Esse é o museu. E lá dentro do museu, eles exibiram muitas coisas, muitos objetos utilizados pelos vikings e tudo mais. E entre esses objetos, o próprio barco, o navio que eles utilizavam na época, E esse navio de Viking tem algumas características muito peculiares. Dá uma olhadinha no próximo slide. Porque convencionalmente, quando se fala em navio, barco, a proa é mais pontiaguda e a popa, que é a parte posterior do navio, é mais achatada. Só que o navio de Vikings é diferente. A proa e a popa têm formas idênticas. Portanto, não dá para se distinguir qual é a frente e atrás da embarcação. E os Vikings remavam, remavam em direção, uma cidade que eles queriam saquear, E como a parte anterior e posterior da embarcação eram idênticas, eles não precisavam fazer assim, quando quisessem voltar, fazer aquele U-turn. Isso levaria muito tempo. Então, o que eles faziam? Simplesmente eles viravam e remavam, olhando a proa. Ao observar essa embarcação dos vikings, eu não pude deixar de pensar sobre nossa vida cristã, porque nós também estamos remando, nós estamos remando a nossa vida, às vezes em direção à riqueza, olhando para a proa, e às vezes nós remamos também em direção à pobreza, olhando a mesma proa. Às vezes nós remamos a nossa vida em direção à saúde, e às vezes nós viramos nosso corpo e remamos em direção à doença. Mas tanto na enfermidade ou na saúde, tanto na riqueza como na pobreza, Jesus é o mesmo. Ele sempre está na nossa frente. O mesmo Jesus da riqueza é o mesmo Jesus da pobreza. O mesmo Jesus de saúde é o mesmo Jesus de enfermidade. Ele sempre está na nossa frente, nos guiando, nos orientando, nos encorajando, nos fortalecendo, irmão. Nós não estamos nos retrocedendo, ao contrário, nós nos avançamos constantemente. É a nossa vida. Jesus está tanto na frente como atrás da nossa vida. Assim como dois jovens perdidamente apaixonados declaram diante de Deus, diante de todas as testemunhas, um ao outro, tanto na riqueza como na pobreza, tanto na saúde como na enfermidade, até que a morte nos separe, nós seremos eternamente amados uns aos outros. É assim o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, irmão. Meus queridos amados da Igreja Unida, não tenham medo, não se preocupem com coisas do mundo. Confia no Senhor, de verdade mesmo. Tenha fé no amor, na misericórdia dEle. Por quê?
Porque a paz que este mundo nos dá é uma paz efêmera, temporária. Mas a paz que o Senhor nos dá realmente é uma paz eterna, que nos ajuda a superar qualquer tipo de preocupações, qualquer tipo de aflições aqui na terra. Curve a sua cabeça, irmão. A palavra foi proferida, Senhor. Eu peço a Deus neste momento que fortaleça a nossa fé, nossa confiança em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que quer nos dar a paz, não a paz que este mundo nos dá, mas a paz do próprio Senhor, que é uma paz eterna, que nos fortaleça, que nos encoraje, que nos ajude a continuar a remar por esse mar da vida, Pai. Pai, obrigado, e eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.